você a ler o texto, versículo 18 até o verso 32, que diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indisculpáveis. Eles são indisculpáveis, pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22, todos juntos, 22 e 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus, repita, verso 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou, repita, pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram as suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade de uns para com os outros, homem com homem, cometendo ato indecente e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. Logo em seguida, verso 28, em diante, todos juntos. E como eles não se importaram de ter conhecido a Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de toda impiedade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nércios, infiéis, não nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora, todos juntos bem forte, verso 32, embora tenham conhecimento da injustiça de Deus, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. As que praticam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos abençoe diante de um texto tão desafiador para a nossa compreensão. Pedimos, Pai, a direção do Espírito do Senhor, o Senhor Deus, conecte a nossa mente e o nosso coração com a Tua palavra. E absolutamente cada um que está aqui, na medida da sua estatura espiritual, seja conduzido à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, e este conhecimento se transforme em atitude para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós não vamos
retornar para toda a interpretação do verso 18 em diante, até porque foram 2 mensagens só nesse texto. Você deve procurar no canal da igreja, na rede social, e você vai encontrar essas mensagens. No YouTube está em formato de playlist, ou seja, você encontra elas já organizadas, a parte da dureza de coração. Hoje é a 8ª ministração, desde o começo, porque nós percorremos um longo caminho, mas só sobre o texto de Romanos, hoje é terceira ministração. E nós vimos aí muito bem o versículo 18 em diante, e em resumo, Deus, com a sua soberania, Ele governa todas as coisas. E Ele olha para os homens pecadores que os conheceram através, primeiro, da revelação natural, logo no começo. Toda a existência que há revela a presença do Senhor, aponta para um Criador, um ser inteligente que está por trás de toda essa criação. E o próprio texto declara que isso já era suficiente para que eles sejam considerados, já é suficiente para que eles sejam considerados inculpáveis do ato pecaminoso, de pecar e alegar que não conhecia a Deus, ou no dia do juízo declararem, olha, eu não conhecia nada disso, por que eu vou ser julgado? Né? O homem em si mesmo, ele tem um senso comum de que existe uma força superior somado à existência de toda a criação. O próprio Paulo declara isso. E o homem, diante do seu repúdio, renúncia da existência de Deus, mesmo diante dos seus olhos, ele persiste em negar a existência de Deus. E quando ele até reconhece a Deus, ele reconhece reduzindo o Criador à semelhança dos homens, conforme nós acabamos de ler aí nos versículos. Ele utiliza desse entendimento, né, o versículo 21, versículo 22, ele utiliza do conhecimento próprio, segundo a sua própria visão, e aí na época nós lemos que isso é um erro completo, né? Que o homem em si mesmo não tem nada para oferecer, de si mesmo ele não tem nada de bom, e ele então reduz ao Senhor quando ele se desconecta de Deus e ele, debaixo da sua própria visão, ele vai transformar, eleger um Deus. Então ele transforma deuses à semelhança dos homens e dos animais. E aí na Escritura Sagrada você vê isso acontecer bastante. Os homens no seu pecado elegendo deuses. Provérbios 26, 12, Provérbios 3, versos 6 e 8, nós lemos aqui dizendo que a sabedoria dos homens é loucura. É uma coisa completamente fora do padrão, e sim, o homem é sábio se ele se sujeitar a Deus e reconhecê-lo. Eles, por causa disso, eles são entregues ao seu próprio caminho. É semelhante à teimosia de uma criança, que a mãe busca dizer para não fazer, ou o pai, não faça isso, aquela idade, né, que não tem noção do perigo, e então persiste até que faz. Diferente das mães que não podem exercer um controle interno, Deus pode ir no coração dos homens. Mas o homem, pela sua liberdade de buscar o que bem entendem, por causa do pecado, quando persistem nisso, o próprio Deus os entrega a este caminho. E nós estamos propositalmente, é claro, debaixo de uma orientação, né, que nós sentimos no coração, percorrendo esse assunto, porque, irmãos, está impregnado no coração da igreja dos nossos tempos um coitadismo para com os pecadores, no sentido como se os pecadores, as pessoas que estão no pecado, parece que elas estão no pecado, coitadinho dele, oh meu Deus, nós temos que ter muita dó deles. Não, irmãos, Deus governa sobre todos os corações, e Ele julga as intenções dos homens, e cada um é considerado na Escritura inculpável diante de Deus. Não haverá injustiça no dia do juízo. Não haverá. Eu não estou dizendo que você vai bater no peito diante do pecado dos homens e vai dizer isso. O nosso trabalho é orar pelas pessoas e pregar o Evangelho. Eu estou falando
da pessoa de Deus em relação aos pecadores. E a igreja, por não compreender isso, quando alguém vai para o pecado e se acaba e se torna a pior das pessoas. Irmãos, infelizmente, existem até mesmo crentes culpando outros crentes, como se isso não pudesse acontecer jamais se a igreja fizesse alguma coisa. E eu estou dizendo aqui para você que o caminho do pecador, só Deus pode interferir. Só Deus. Só Deus. Se o homem repudiar a Deus, como você bem sabe, né, o versículo, vou ler na tradução Almeida atualizada, o texto de Romanos, né, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Veja bem, é a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, ou seja, trocam a verdade de Deus pela verdade deles. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto por eles, e é manifesto entre eles, desculpe, irmãos, porque Deus lhes manifestou, que aí é a criação, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo recebidos por meio das coisas que Deus fez, isto é, os seres humanos são indesculpáveis. E aí vem a parte que ele troca a pessoa de Deus por o Deus incorruptível por deuses corruptíveis à semelhança dos homens e dos animais. O resultado disso, de uma renúncia para com Deus, é o abandono do Senhor. O Senhor abandona essa pessoa. E esse abandono, essa ausência da graça de Deus, gera mais pecado ainda. E aqui eu já quero fortalecer você. Você pode estar quebrado, destruído. Você pode estar se sentindo a pior das pessoas diante daqueles pecados que talvez você não conseguiu resolver. Né? Vamos supor, você tem lá uma situação que você não consegue se conter, você se ira e perde a cabeça, depois tem que ir lá pedir perdão e não consegue se controlar. Vamos supor, uma situação assim que você não conseguiu resolver ainda. Mas quando você faz isso, você fica mal, você se sente mal, não se sente bem enquanto não se conserta. Você está em pleno andamento da vida cristã, no sentido de que aqueles que nasceram de novo não conseguem viver no pecado, na prática do pecado, e serem felizes. Isso é um sistema que Deus criou com a presença do Espírito Santo para você não ficar no pecado. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que repudiam o Senhor, que não concordam com a palavra de Deus, e esse repúdio gera ela agora ir de encontro a tudo quanto Deus declarava que era errado. Ela abraça tudo aquilo. Nós, quando falamos sobre isso, baseado aqui no próprio texto que fala sobre a homossexualidade, se você conversar com parte das pessoas que estão na homossexualidade, você vai encontrar casos de pessoas revoltadas com Deus pelas catástrofes que lhe aconteceram. Como, por exemplo, o abuso sexual. Por que Deus permitiu eu ter passado por isso? Aí, no coração dessa pessoa, ela se rebela contra o Deus Todo-Poderoso, que ela ouviu que é Todo-Poderoso. E quando ela se rebela, ela renuncia a Deus no coração. Por isso, irmão, se você estiver aconselhando alguém, pare de olhar as folhas da árvore. Olha a raiz. Se você resolver a raiz, você resolve a vida. Entre aspas, né, no aconselhamento. Porque ainda assim, você aconselhando tudo certinho, só a misericórdia de Deus depois para poder haver a prática. Qual é o foco no aconselhamento nesses casos? O perdão. O perdão. Deus, Ele perdoa a pessoa. E ela precisa liberar perdão sobre as pessoas que ela se magoou. Essas mágoas vão, se permanecerem, tem que perdoar quem molestou, quem quem fez lá, cometeu o pecado, tem que perdoar
E Deus, pastor, tem que perdoar? Irmãos, não tem como eu perdoar se Deus não comete erro. Eu tenho que aceitar que Deus, na sua soberania, Ele é Senhor sobre todas as coisas e Ele não tem nada a ver com a malignidade daquela pessoa. Deus não mandou a pessoa fazer a malignidade. O homem, no seu caminho do mal, ele vai se entregar à malignidade. Deus não manda ninguém matar ou realizar um abuso ou alguma coisa assim. O homem, no seu caminho mal, realizará estas coisas. E aí a pessoa coloca na conta de Deus situações que, num caminho mal, vão acontecer. No caminho mal, irmãos, só tem coisa ruim. Só coisa de destruição. Então, o que é que essa pessoa tem que visualizar? O homem no pecado é mau, é perdido, é vil. E Deus é santo, todo-poderoso e sempre buscou o caminho da vida para o homem. Então é isso que nós temos que abraçar no aconselhamento. Estou aqui abrindo um parênteses para ajudar você, até porque eu sei que isso é importantíssimo. Conforme eu vou ministrando, eu sei que tem aqui, certamente, pessoas que têm alguém próximo que você precisa ajudar. Não é? Você precisa ajudar. Irmão, sem perdão não tem restauração de vida. A pessoa precisa liberar perdão. Ah, mas eu não quero. Normalmente não quer porque ela quer ver o mal acontecer com quem ela tem que perdoar. Já dizia alguém que a mágoa é um veneno que a pessoa magoada toma. Mas na visão dela, aquela mágoa vai causar um mal para o outro, mas causa para ela. Né? Causa é para ela, no final é ela que se arrebenta. Então tem que liberar perdão. E aí isso promove todo tipo. Quando a pessoa repudia Deus, tá? Repudia o Senhor. E aí, irmãos, a minha luta como pastor, né? De buscar conduzir as pessoas para ter um contato diretamente com Deus. Não se pode ter contato com os homens como se os homens fossem resolver a nossa vida. Quem resolve a vida do crente é o Senhor. Quem resolve a vida do homem é o Senhor nosso Deus. E pastor nenhum pode colocar alguém nesse caminho. Como assim? Homens da terra. Não, vou orar por você e vai resolver. Não, venha e tal, e todas as coisas vão acontecer. Vai acontecer porque você crê em Jesus e Ele está na sua vida e vai mover na sua vida as coisas. Essa é a vida sadia cristã. Essa é a vida sadia. Muito bem, aí logo mais à frente tem todo o percurso sobre isso, né, que o Deus os entregou, só recordando aí, irmãos, porque agora vem o estudo de hoje. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Versículo 26, logo no começo. Deus os entregou. Depois o verso 27. Deus os entregou e no finalzinho do verso 27 diz: e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Qual foi o erro? Ter repudiado a Deus. E aí causou todas as coisas, desequilíbrio. E por haverem, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Deus os entregou. E aí segue o texto, mas são pelo menos 3 episódios. Verso 24, retornando aí. Por isso Deus os entregou à impureza ou imundícia em algumas outras traduções. Então são 3 textos no próprio texto, deixando claro que Deus os entregou. Muito bem. Agora, retornando aí, nós citamos trechos bíblicos que Deus os entregou. E nós percorremos, no último estudo, o Salmo 81, você que não acompanhou, você pode rever esse estudo no Facebook ou então no YouTube. Mas o Salmo 81, o versículo, especificamente o versículo 12, diz assim: assim
assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. O texto fala da teimosia do povo de Israel e o texto deixa claro que Deus entregou eles à teimosia do próprio coração para que eles seguissem as próprias inclinações. Veja bem, as próprias inclinações. Por que existe o homossexualismo? Porque alguém repudiou a Deus no seu próprio coração e, repudiando a Deus, não conseguirá viver o projeto de Deus. Só se consegue viver o projeto de Deus com o próprio Deus na frente, no coração. Então, qual é o projeto de Deus? O homem e a mulher. Casamento, família nesse molde. Adão e Eva. Como repudia-se a Deus, esse plano não pode ser vivido. Por isso que você vai encontrar pessoas dizendo: olha, eu gostaria muito de deixar o homossexualismo. Eu já ouvi o caso de homossexuais que dizem: olha, não é fácil ser homossexual, sofro muito. É muitos problemas que eu tenho baseado nisso, mas eu não consigo deixar de ter atração pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo. Qual o aconselhamento para essa pessoa? Entrar num processo de análise. O que aconteceu lá atrás? Você vai encontrar histórias como separação dos pais. Vai encontrar histórias que eu já citei aqui, abuso. Vai encontrar uma pessoa revoltada que se magoou com pessoas e no final ela repudiou a Deus de alguma forma. Transferiu essa mágoa para Deus. Mas onde é que estava Deus que não interferiu no meu sofrimento? E aí, lá nessa experiência, ela precisa se arrepender e abraçar a fé. Então, todo esse entendimento de Deus é restaurado e ela consegue crer. E, inclusive, o próprio texto de Romanos cita que essas pessoas sentem uma queimação de desejo. Literalmente, você vai traduzir o texto, nós falamos aqui já na última mensagem, que essa queimação de desejo é um desejo desenfreado pelo mesmo sexo. E aí eu estou explicando que isso só existe porque a pessoa repudiou a Deus, então ela terá o contrário do que é a vontade de Deus. O contrário. A pessoa sentia atração, a moça sentia atração normal por um homem, de gostar de homem, mas agora não consegue mais e sente atração pelo mesmo sexo. Qual é o caminho do aconselhamento para essa pessoa? Liberar perdão e caminhar compreendendo na Escritura o plano de Deus para a vida de toda pessoa nascida no mundo. De forma que o próprio Deus a leva a crer e assim as coisas vão se encaixando. Depois nós vemos Ezequiel 14, verso 4 ao 8, que também destaca que Deus entregou o povo de Israel para aquilo que eles queriam. No final, nós lemos 2 Tessalonicenses, e aí eu quero ler esse texto com você, por gentileza. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Vamos lá? Ora, todos estão comigo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Quantos irmãos estão entendendo que nós estamos repetindo de forma proposital e visando transformar o estudo em uma ferramenta para você utilizar, porque você é um pregador do Evangelho. Você é um pregador. Você, nos seus relacionamentos, você tem que saber argumentar e ajudar as pessoas. Existem pessoas, só você vai ter acesso. Não, pastor, vou marcar lá um dia para o senhor ir lá falar com ele. Eu não vou ser visto como você é visto por esse seu amigo, por essa pessoa que conhece você, que confia em você. E você foi chamado por Deus. Ah, mas eu não vou ter a eloquência que o senhor tem. Meu irmão, o alvo é pregar, não é ter uma boa oratória.
boa oratória não salva ninguém. O que salva é a palavra de Deus, seja ela gravada num CD, é a palavra pregada. O que for mensagem de Deus, o Espírito de Deus, ele vai agir com essa ferramenta nas mãos, no coração das pessoas. Eu digo porque, irmãos, pode ser que alguém diga, o pastor repete muito. Eu digo, meu irmão, se você está tão sábio assim, né, que você sabe tanto assim, não precisa repetir, desculpa por eu ser assim tão devagar, né? Irmãos, eu louvo a Deus pela vida, eu já citei aqui, o pastor Silas Malafaia, naquela Bíblia, uma Bíblia que ele escreveu, que ele fez algumas orientações, Bíblia Leitura Diária. Ele revela lá que ele, para decorar um texto, ele chega a repetir o texto 100 vezes. E eu costumo dizer que aquilo foi abençoador para as igrejas. Porque as pessoas talvez olham o pastor Silas Malafaia pregando e dizem, meu Deus, esse homem não é um homem normal, né? Pelo fato dele proferir textos sem abrir a Bíblia, textos longos sem abrir a Bíblia. E aí, quando ele revela aquilo, ele só revelou que ele é igual a todo mundo, ele só focou que ele precisava aprender e decorar textos. Aliás, atribui até ao pai dele, que cobrava dele, que ele tinha que decorar textos bíblicos, que isso ajudou ele nas pregações. Então, qual o ganho aqui? Você tem dificuldade? Meu irmão, você é igual a todo mundo, você só não sabe disso. Você só não sabe. E eu falar aqui isso, né? Eu, por exemplo, fico às vezes vendo a mesma coisa durante muito tempo. É ótimo, porque vai que alguém acha que o pastor Renato é diferente dos outros. Eu só sou igual a você, filho. Eu não tem nada de extraordinário. O extraordinário está em Deus. Aí, meu irmão, aí sai de perto, no sentido de que não tem para ninguém, ele é ele e não tem para ninguém. E sai de perto, que eu digo, no sentido de se assemelhar e tentar ser parceiro, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo, portanto, convido você a essa visão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Notaram aí? Pois não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Notaram aí? Para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Eu quero dar um destaque aqui, até porque nós temos aí uma série de coisas acontecendo, né? Eu devo, nos próximos cultos, trazer alguma palavra sobre esse assunto, se Deus assim permitir, porque os temas que eu trago aqui, irmãos, não sou eu que escolho, né? Eu oro a Deus para que Deus fale ao meu coração e me dê direção. E nós, nesse texto, o aparecimento do iníquo, né? Que seria o anticristo. O anticristo vai aparecer um dia. Talvez ele já esteja entre nós e não foi levantado. E aí eu estou falando no sentido global, né? Isso vai acontecer. Mas Paulo também deixa claro que o aparecimento do iníquo é tudo que se levanta contra Cristo. Então veja bem, existem dois entendimentos sobre o aparecimento do iníquo. Tudo que se levanta contra Deus, se opõe a Deus, que é a postura do que Paulo diz em Romanos 1, se opõe, é contra Deus, né? Você vai ver, por exemplo, no meio da política, tem lugares onde na Câmara dos Vereadores foi feito um projeto para se retirar tudo quanto fizer alusão à religião, como o crucifixo que tem em algumas, se não na maioria das câmaras de vereadores. No Senado, na Câmara dos Deputados Federais, também já foi cogitado essas coisas. Há reuniões deles de comissão
que é questionado citar Deus, por exemplo. Então, esses homens que normalmente estão ligados a todo esse pensamento contra o Senhor, né, eles estão sempre buscando se opor a Deus. Tudo isso é um aparecimento do iníquo. Teve oposição a Deus, é aparecimento do iníquo. Por isso, irmãos, não se concebe um crente apoiando pessoas que são contra Deus, ou que nunca declarou que é contra Deus, mas a linha do partido político é contra Deus de raiz, né? É contra Deus de raiz, né? Então, eu tenho como crente que tem um compromisso com Deus, de servir a Deus, eu tenho como crente, vamos supor, vamos deixar um exemplo claro aqui para você. Você vai votar no candidato, né? Ótimo falar isso, não está tendo eleição. Você vai votar no candidato, vamos supor que vai ter eleição domingo que vem. Aí você vai votar no candidato que você não conhece, você viu que tem um discurso legal, uma pessoa muito interessante, aparentemente. Mas se você for conhecer de verdade, é a favor do aborto, é a favor de que matem-se crianças, seja morte criança no ventre, né? É a favor de que se retire a figura de Deus dos lugares públicos, né? Os símbolos religiosos, ou seja, a pessoa se opõe à fé. Ela não concorda que se faça orações em determinados lugares, como os colégios, como, por exemplo, aconteceu isso nos Estados Unidos. Irmão, seria uma coincidência, nos colégios que aconteceu os massacres de jovens armados matando pessoas, foram colégios que foi proibido fazer oração. Os professores, que poderiam ser alguém da fé, né, não poderiam fazer oração dentro de sala, ou os alunos de alguma forma, de forma a influenciar outras pessoas. Seria uma coincidência. O nosso Deus, ele vai trazer vida. Aí alguém repudia ele, aí vem a morte. Notaram aí? Vem a morte. Mas por que dessas coisas? Meu amigo, Deus criou um sistema, você não quer, você vai encontrar o contrário. Vai encontrar o contrário. E aí, né, o aparecimento do iníquo pode ser lá no colégio, pode ser em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque é tudo que se opõe. E que nós temos que ficar muito ligados com isso. E, nesse texto, o outro aparecimento do iníquo é quando o anticristo tomar o poder. Quero aqui convidar você, mais uma vez, a você estar ligado às notícias, mas notícias que você vai observar bem. Por exemplo, vai ver noticiário, veja mais de 3. Tem alguns noticiários que, se você ver, já vai ouvir mentira, né? Já vai ouvir mentira, então não assista isso. Aliás, irmãos, cada dia mais eu assisto menos TV, porque eu já cansei de ser enganado, né? É muita mentira, muita mentira. Pense nos mentirosos que você encontra, ou pessoas cínicas, que negam o que está acontecendo. Como, por exemplo, agora, você encontra, por exemplo, só foram noticiar as coisas que estão acontecendo em Israel, 3 dias depois, você pode procurar lá, teve um ou outro que falou, agora que estão começando a falar mais, porque eu acho que fica com vergonha, né? Aí diz, rapaz, não vamos falar nada não. Negam Israel. E quando cita Israel, ontem mesmo eu estava vendo, quando cita Israel, Israel está toda errada sempre. Israel está errado sem fazer nada, já está errado. Então, por exemplo, um fator importante aqui, ó. Israel é digno de Jerusalém ou não? Basta ler a Bíblia. Basta ler a Bíblia. O próprio Deus instituiu que Jerusalém é a cidade dele. E sempre foi a capital de Israel. Aí no nosso tempo, não concordo com isso. Não, direito que ele assista. Mas quer um registro, uma escritura de documental mais importante do que a própria Bíblia? Agora procura quando o próprio Deus prometeu aos palestinos Jerusalém. Procura na Bíblia. Procure. Não tem. Mas aí, aqueles que repudiam a Deus não olham para isso
e querem olhar suas próprias verdades e implantá-las. Se você fosse israelense, você ia fazer o quê? Se você fosse israelita, você ia fazer o quê? Você ia defender o que de direito, sua nação ou não? Claro que sim. Claro que sim, irmãos. Aí o mundo todo fica olhando e diz, está errado. Espera aí, gente. Então você na sua casa, se alguém quiser lá invadir sua casa, você diz, o mundo todo disse que é para me deixar invadir. O mundo todo está falando que é para me deixar invadir. Podem entrar e matar a nossa família. Entenderam que é uma coisa sem sentido? E você vai ver, né, o que está acontecendo lá. Mas Israel mandou um míssil lá em tal lugar. Meu amigo, só no primeiro dia do conflito mesmo, foram mais de 2.000, se eu não me engano, mais de 2.000 mísseis lançados sobre o centro da capital. Antes era nas imediações, no passado. Só sobre a cidade, a capital, foram mais de 2.000 na primeira noite. E se Israel não tem uma artilharia antiaérea, ou seja, que quando sai o míssil do inimigo, eles lançam outro míssil para interceptar e detonar ele no ar, estaria Israel toda destruída. Toda destruída. Ou seja, qual é o início do conflito? Nós temos direito a Jerusalém. Jerusalém é nossa desde os tempos antigos. E aí, não, mas é nossa também. Quando? Aonde? Os irmãos perceberam? Aí ficam os crentes, por falta de conhecimento. Você vai encontrar um outro, será que eles não estão fazendo errado? Você não defenderia a sua casa, não? Não, deixa morrer todo mundo. Pode matar meus familiares. É desse jeito, irmãos? É dessa forma que funciona? Não é, mas lá com Israel tem que ser, para Israel ser gente boa. Pode matar nós todos, fiquem à vontade. Ou seja, a coisa mais absurda que tem. Agora, o que é que nós precisamos compreender? Está se formando um ambiente Israel propício, que anuncia, sim, fatores que a gente precisa notar. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu precisaria, é claro, ler, estudar direitinho, mas com você aqui direitinho. Mas, basicamente, Israel não reconhece Jesus como Messias. O aparecimento do Messias, eles estão esperando até hoje. E o Messias, esse ambiente agora, pode ser o momento para o Messias deles aparecer. E esse Messias tem um cunho, uma possibilidade, né, de ser o anticristo. Porque o povo de Israel, em sua religião judaizante, não reconhece Jesus. E se eles tiverem agora o seu Messias, que eles reconhecem como Messias, e esse homem traz a solução para o conflito definitivamente, nós podemos aí sim ter um início daquilo que será o fim. Por exemplo, você vai encontrar que já está tudo pronto para construir o templo de Jerusalém de novo. E esse conflito agora não é semelhante a nenhum que já aconteceu, ele é superior. Porque há indícios da possibilidade deles tomarem o lado muçulmano, onde está a mesquita de Al-Aqsa. E se eles tomarem o outro lado, o desenho do templo já está feito, já está tudo pronto já. O que tem a ver isso, pastor, com o assunto? Eu tirei um gancho aqui para falar sobre o aparecimento do Inico. Os irmãos estão entendendo? Todo mundo está acompanhando? Aí, para pensar. Constrói de novo o templo, aparece o Messias vai sentar onde? Na visão deles. Vai sentar lá no templo. E vai governar Israel. E a possibilidade, eu estou falando que é uma possibilidade, isso é uma linha doutrinária que prega isso. Tem outras. E nós crentes, o que temos a ver com isso? Você vai conversar com um ou outro, você vai ver que a pessoa não está nem sabendo o que está acontecendo. Uma parte você vai encontrar a doutrina que diz que o anticristo vai aparecer, haverá uma perseguição para com os cristãos, né? Uma perseguição global, e que a igreja não vai participar disso porque o Senhor terá levado.
A outra parte diz que a igreja vai participar até a metade da perseguição. E depois é que o Senhor leva, arrebata. Então eu quero deixar claro para os irmãos que nós estamos vivendo sim dias do fim. Se não é agora, se não é esse conflito, se não é esse o conflito definitivo que vai dar abertura para a reconstrução do templo. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que é uma coisa boa reconstruir o templo não, tá? Você sabe que na nossa fé bíblica, o templo se tornou cada coração dos homens. Quando eu falo aqui o templo, é sobre a ótica do judaísmo, que até hoje eles esperam ao aparecimento do Messias, que vai libertá-los, vai livrá-los de todos os seus inimigos, na fé judaizante. E o aparecimento desse início, já foi feito o lançamento da pedra fundamental do templo, já foi feito os sacrifícios de cordeiros, na época até os cordeiros avermelhados que nasceram para eles, foi aquilo um sinal, e tem uma série de outras coisas, mas isso aí depois a gente vê sobre isso. Eu quero aqui dar ênfase o seguinte, que por que é que as pessoas vão crer em tudo isso, lá quando aparecer esse Messias? Porque eles repudiaram a Deus. Deus enviou Jesus como o Messias. Jesus é o Messias. E quando eles repudiaram a Jesus, eles passam agora, foram entregues a crerem nesse iníquo. O texto deixa claro aqui. Pastor, mas como é que pode eles não reconhecerem, né? Meu irmão, isso é uma briga antiga, onde o próprio Deus governa em todas elas. O que cabe a mim aqui como crente? Está lá, irmãos. Ó, tudo isso acontecendo, aí você vai falar com o crente, dizer, aí, meu irmão, ninguém me ama. Ninguém me quer. Nessa pandemia aí eu já não aguento mais. Sim, meu irmão, mas e aí? Poxa, quando é que alguém vai me ajudar? Eu digo, mas você é crente há quantos anos? 30. Os irmãos entenderam? Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, portanto, uma réplica de Cristo. E Cristo faria isso, irmãos? Ficaria pedindo, ninguém me ama. Com todo respeito a quem é novo na fé, que não entendeu a fé ainda. Mas se você é antigo na fé, você tem que estar amando as pessoas. Pastor, eu nem tenho tempo de perceber que eu preciso disso, daquilo outro. Sabe por quê? Porque você está produzindo no reino. Se você não produz no reino nada, você vai começar a colocar defeito em tudo. Começar a colocar defeito em tudo. Então, qual é a realidade espiritual? Quem não abraça o Senhor e persiste repudiando a Deus, vai para um caminho contrário de forma estrondorosa. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Atos 7, versículo 39 ao 42. Diz assim. Todos encontraram? Atos 7, versos 39 ao 42. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Todos estão comigo, irmãos? Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou, repita aí, ouvindo a sua voz. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração da estrela do céu, como está escrito no livro dos profetas. Aqui, irmãos, Atos dos Apóstolos, o que está sendo dito é uma união de vários acontecimentos. Primeiro, o bezerro no deserto. Depois, a infidelidade do povo de Israel que os levou para a Babilônia. Se você ler aí o versículo seguinte, o versículo 43 em diante, você vai encontrar fatores que apontam para Babilônia, para deuses da Babilônia.
Na verdade, aqui o texto faz um apanhado de toda a idolatria, por isso que é assim. E em todas elas, o homem persiste em querer o mal, então Deus os entrega. Veja bem, irmãos, em nome de Jesus, não saia daqui dizendo, fulano, você está nesse pecado aí porque Deus te entregou esse pecado. Faça isso não, pelo amor de Deus. Seu trabalho é qual? Pregar o evangelho e orar pela pessoa. A parte de comandar o crer pertence ao Senhor, e você deve pregar sempre crendo que Deus levará a pessoa à salvação. Infelizmente, tem gente que confunde, quer tomar o lugar de Deus, né? Você não vai ser salvo, não, já sei. Você repudiou a Deus, né? Você vai se dar mal. Irmãos, essa parte aí é o próprio Deus que promove e não nos pertence. A nós cabe amar as pessoas, e se você ama, você prega e ora por ela. Muito bem. Aí segue o texto falando da lista, que você já conhece, né? É uma lista de 21 vícios pecaminosos. Eu chamo de vícios aqui porque a pessoa não consegue ficar sem eles. São 21 vícios que estão aí do verso 29 ao 31. Versículo 29 em diante, você vai encontrar aí a inveja. Vamos ler de novo o Romanos 1, verso 29. Diz assim: estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja. Aí segue o texto. O primeiro grupo desses 21 no total está contido aí inveja, maldade, ganância, depravação. Ou seja, só coisa contrária a Deus. Deus vai chamar você para a justiça. O que é a justiça? Em se tratando da conduta. Modo de vida que agrada a Deus. E a injustiça é o que se opõe, o antagônico, o contrário. Então, o modo de vida dessa pessoa vai ser extremamente pecaminoso, injustiça. Maldade, Deus te chama para o bem. Mas se eu repudio a Deus, então eu terei o mal. Ganância, o que é a ganância? Quero tudo para mim. O que é que o Senhor te chama? Você repartir o que você tem com quem não tem. Lembra do texto? Os que roubavam, não roubem mais. Paulo dizendo aos Efésios. Os que roubavam, não roubem mais. Antes tenham que repartir com os que não têm. Ou seja, antes a pessoa roubava, agora ela trabalha para ter e repartir. Então, quem não tem, né? Quem não tem é chamado, aliás, quem não tem a Deus terá ganância. Quem tem o Senhor vai ter anseio por abençoar pessoas. Conta uma história do Bill Gates, quando ele não era famoso, não tinha dinheiro. Aliás, tinha muito pouco dinheiro. Ele no aeroporto, ainda estava começando ainda nos negócios. Ele no aeroporto, ele precisava comprar o jornal, foi lá comprar o jornal, descobriu que as moedinhas que ele tinha não davam. Aí o jornaleiro, naquele aeroporto, que era comum ele passar ali de tempo em tempo, o jornaleiro deu para ele: não, pode levar, é seu, eu estou dando. Não, mas não queria dar esse trabalho para você. Não, estou dando do meu lucro, pode levar. Aí aconteceu uma segunda vez, a mesma coisa, e o homem deu o jornal para ele de novo, o mesmo homem. Passou 15 anos, Bill Gates se tornou um homem rico do jeito que é até hoje, e aí ele foi àquele aeroporto com a intenção de encontrar aquele homem. De encontrar aquele homem e abençoar a vida daquele homem que tratou ele tão bem quando ele não tinha. Aí ele disse para o homem, encontrou depois de muita luta, encontrou aquele homem, continuava ali vendendo as suas coisas, e ele perguntou para o homem: olha, o que você quiser eu vou te dar. Naquele tempo você me deu o jornal, eu precisava do jornal, agora eu quero o que você quiser eu te dou. E aquele homem disse: mas como assim você vai me dar? Eu já tenho. Como assim você já tem? Disse: olha só, quando você não era quem você era, você não tinha, eu tinha para te dar. Eu tinha pouco. E agora que você tem, você quer me dar?
Não preciso. Qual é a mensagem? Eu já tenho tudo. Aquele homem estava dizendo para o Bill Gates o seguinte: não é preciso ter muito para dar. Ou ter, já viu aquela história? Quando eu tiver, eu te ajudo. Essa frase é muito dita, né? Irmãos, quem ajuda não tem muito. Não tem muito. E se você está esperando ter, você tem uma pitadinha de ganância. Você está assim, quando eu tiver muito meu, aí eu te dou um pouco. Deu para perceber aí o que eu estou dizendo? Aí o que vai ser gerado com isso? Gente que não ajuda ninguém. A pessoa é capaz de olhar para o necessitado e dizer: ah, por isso que tem que votar direito, porque esses governantes, o que estão fazendo pelo pobre? Eu estou rindo assim, irmãos, porque essas falas a gente ouve, né? Quem nunca ouviu, eu duvido. A pessoa não precisa ter muito para fazer. Aquele jornaleiro tinha pouco, e do pouco que ele tinha, ele abençoou. E ali, na história, né, isso está citado em livro, o Bill Gates aprendeu uma grande lição, que não é preciso ter muito para abençoar as pessoas. E ele, pobre na cabeça, no coração, descobriu ali naquele dia. Então, quem repudia Deus terá o contrário. Aí vem depois a depravação, né? A vontade de Deus é que você tenha a sua esposa, o seu marido, você mulher tenha o seu marido, você homem tenha a sua esposa, mas a pessoa que repudia Deus terá agora muitas atividades loucas que podem ser consideradas aí, entendidas pela depravação. Depois outros 5, um grupo com 5 vícios: a inveja. A vontade de Deus é que você se contente com o que você tem, e se você deseja ter, você construa com honestidade. Mas quem repudia Deus terá o contrário disso, que é a inveja. O homicídio é um outro vício, que está aí a partir do verso 29. Depois, rivalidades, engano, malícia. E aí segue depois o grupo dos 12 vícios. Bisbilhoteiros, né, o fofoqueiro, caluniadores, pessoas que têm a conduta de caluniar, insolentes, arrogantes, preguiçosos. Pastor, até preguiçoso? Meu irmão, preguiçoso é uma transgressão, viu? Se você gosta e é preguiçoso, você está em pecado, filho. Você está fora. Por quê? Porque Deus mandou trabalhar. E a pessoa, e olha que eu vou dizer para você, preguiçoso, tem muito trabalhador preguiçoso. Quem é o trabalhador preguiçoso? Você já trabalhou com alguém que você jura que a pessoa não queria estar ali? É o trabalhador preguiçoso. Ele está lá trabalhando, mas a cabeça dele está pensando na onde ele poderia estar naquela hora, que não é o trabalho. Irmãos, eu tenho um amor por trabalhar, eu gosto de trabalhar, tenho prazer na segunda-feira. Mas se você não tem, eu quero convidar você a orar por isso. Você precisa de oração. E eu sempre digo isso, né? Todo mundo sabe quando alguém não gostaria de estar ali trabalhando. É ou não é? Eu estou dizendo por você mesmo. Você nunca esteve trabalhando com alguém que estava ali de má vontade. É horrível isso, irmãos. Ninguém quer. E tem muita gente que às vezes pode estar desempregado por causa disso e não consegue ver, viu? Você sabia que a pessoa não consegue reconhecer? Você vai conversar com ela, ela tem uma história para contar. Ela tem uma história: eu era para estar num emprego melhor, mas aí alguém tomou o meu lugar. Ela tem sempre é uma vítima, coitada dela. É uma coitada, oh meu Deus do céu. Coitadinha dessa pessoa. O preguiçoso, irmãos, tem uma história para contar. Eu era de uma família que vivia muito bem, e agora nós não temos nada. Aí ele está lá, oh vida, ó céus. Qual é a visão de Deus? Se alegrar com a vida. Nós oramos hoje aqui, irmãos, tem gente chorando as suas perdas, seus familiares perderam, partiram. Você tem aí o dom da vida, a respiração. Use muito bem isso.
Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui com medo, ai meu Deus, eu vou morrer amanhã. Meu irmão, você só morre se Deus quiser. Só se Deus te chamar, e não tem jeito. Mas enquanto nós estamos aqui, o próprio texto bíblico diz, né? É melhor estar num velório do que numa festa. Na festa todo mundo ri e brinca. No velório nós somos convidados a refletir a vida, refletir sobre a vida. Por isso que é melhor. Qual é a visão que eu tenho que ter todos os irmãos? Eu estou analisando a minha vida todos os dias. Isso aqui que eu estou fazendo, Senhor, o Senhor aprova, o Senhor concorda? Será que isso aqui, de acordo com a Escritura, é realmente, eu estou indo pelo caminho certo? Todos os dias, toda hora. No trato com as pessoas, quando eu falo com as pessoas, ou no impacto de algum acontecimento, eu estou sempre me analisando diante de Deus, pedindo a Deus, Senhor, sonda-me o meu coração, porque eu posso estar destruído, perdido em alguma área, ou começando uma destruição. E aí é uma lista de 12. Mas eu gostaria, para encerrar, ler com você Romanos 13. Romanos 13. Eu quero só observar aí com você alguns trechos bíblicos que Paulo repete essas palavras. E agora com um cunho bem interessante. Romanos capítulo 13, versículo 13. Fique de pé aí no seu lugar. Fique de pé. Romanos 13, 13. Quando se encontrar, digam amém. O verso 13 e o 14. Olha só aí, Paulo repetindo algumas palavras importantes. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em orgias e dissoluções, não em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais preocupações como satisfazer os desejos da carne. Poder sentar. Qual a ótica que eu gostaria que você percebesse? Paulo aqui está falando para os crentes agora, diretamente para quem é crente. Ó, vocês não têm essa conduta. Pastor, mas claro que não, né? Nós somos crentes. Mas por que Paulo diz isso para os crentes? Porque, meu irmão, o que tem de crente que tem do seu lado ou perto de si, nos seus relacionamentos, pessoas que repudiaram a Deus e a pessoa não entendeu que aquele melhor amigo, aquele sócio, ele repudia a Deus. Aí eu vou até abrir um parênteses aqui e falar para você. O que eu tenho que analisar? Meu irmão, abrir um negócio, entrar em uma sociedade com alguém que repudia a Deus, pode conduzir você para também ir pelo mesmo caminho. Você pode acabar achando muito legal aquela prática. Por quê? Porque a influência do andar junto pode determinar isso. Eu costumo dizer que todo mundo discipula. Todo mundo. E aí até quem dá discipulado, discipula. Quem não dá discipulado também discipula. Como assim? Porque todo mundo se relaciona, todo mundo está sendo visto. Os pais que nunca leram a Bíblia com os filhos, ensinaram a palavra de Deus, lendo a Bíblia e buscando ensinar, vão fazer com que essa criança faça o mesmo quando for adulto. Porque ele aprendeu assim, os pais discipularam isso. Estou lendo um livro, A Mente Acima do Dinheiro. Recomendo. A Mente Acima do Dinheiro. E o livro narra o episódio de pessoas que veem o dinheiro hoje, mas é fruto de como cresceram e como viram os adultos lidarem com dinheiro. Só rapidinho aqui contar uma história que o livro conta. Uma determinada pessoa, uma criança, uma menina, cresceu num lar onde os pais viviam num bairro de classe média alta, se mudaram para lá, ela tinha
determinada idade, muito pequeno. E a mãe, ainda que eles viajavam, eles estudavam muito bem, as crianças e tudo, podiam viajar a hora que quisesse, comprar o que quisesse. Moravam muito bem e ao redor muito mais ainda os vizinhos. Mas a mãe reclamava sempre como se o dinheiro fosse acabar. O dinheiro vai acabar, esse dinheiro não vai dar. Nós vamos, mas o dinheiro não vai dar. Olha, não sei até onde nós vamos poder ir. Mas não tinha motivo para isso, eles viviam realmente no padrão. Aí, aquela criança cresceu, a mãe dividiu os problemas que ela achava que era para ser resolvido entre os dois, entre o marido e a mulher só, não era para trazer o fardo financeiro sobre a criança. A mãe lá em casa, ao que dá a entender a história, ela contava os problemas complexos de finanças para a filha. Criança vai poder lidar com isso? Vai poder resolver isso? Não. Aí, ela cresceu, casou-se com um executivo, um homem de negócio, um homem bem-sucedido. E toda vez que o homem tocava no assunto de dinheiro, ela repudiava, mudava de assunto e não queria falar e nem tratar de nada sobre dinheiro. Por quê, irmãos? Porque ela, sem perceber, criou um repúdio para com o assunto finanças. Não quero saber, não quero me envolver. E ela entendeu que a vida dela deveria ser criar os filhos, cuidar da casa. Só. E o marido procurava, e ela mudava de assunto, não queria saber. O homem executivo, um dia chegou para ela e fez o quê? Pediu a separação. Pediu a separação. E ele já tinha um amante, e ele transferiu os seus bens para aquela pessoa, de forma que ela ficou sem nada de repente. Morou dentro do próprio carro algum bom tempo, ao que dá a entender a história, mas levou cerca de 17 anos para se levantar financeiramente, com as próprias mãos. 17 anos. Pastor, qual o problema nisso? Primeiro, o livro é um livro de finanças, não é um livro escrito por cristãos, né? Não espere aí que esse pessoal seja crente. Mas são pessoas igual a eu e você. Qual a moral da história? Existem pessoas, irmãos, dadas aos problemas, às eventualidades da vida, que elas foram programadas para não aprenderem determinados assuntos e não lidarem com eles. Um deles é dinheiro. E aí a pessoa se nega, ela põe um bloqueio. Entrou no assunto finanças, ela põe um bloqueio. Não, esse assunto aí não. Resultado? É possível alguém viver sem saber como lidar o dinheiro? Não, irmãos. Não é possível, isso vai dar ruim. Vai dar problema isso aí. Eu preciso ir ao supermercado. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu tenho que ir comprar. E compra-se com o quê? Com dinheiro. Dinheiro é difícil de ganhar, irmãos. Fácil de gastar. Se alguém se nega a conhecer sobre esse assunto, terá problemas. Estou gostando muito da leitura, porque, como pastor, eu vou encontrar casos como esse. E eu preciso conduzir a pessoa para sair desse lugar e ela subir de nível. E eu estou citando aqui como exemplo, você pode estar numa situação como essa. Você pode estar vivendo uma situação semelhante para outros assuntos. E você está ensinando os que estão ao seu redor a ir pelo mesmo caminho. Irmãos, quem convive com pessoas está ensinando essas pessoas. Se você adotou a Cristo como Senhor da sua vida e vive a fé genuína, você está indo muito bem. Mas se não, você estará também influenciando estas pessoas. O que Paulo está dizendo é que os crentes precisam tomar muito cuidado e não fazerem o que é obras da carne, não satisfazerem os desejos da carne. Eu não vou pedir para você ler, mas eu vou ler aqui
não precisa abrir, eu vou só citar. 1 Coríntios 5, versículo 9 ao 13, diz assim: na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Os irmãos estão entendendo o que nós estamos dizendo? Olha só, eu passei 2 mensagens dizendo que existem pessoas que repudiaram a Deus e eles tiveram o devido ganho disso. E agora eu estou abordando como que eu vou me relacionar no mundo onde eu posso estar lidando com essas pessoas. Aí eu estou dando um conselho claro para você. Se você for abrir um negócio, se você não sabe essas coisas, procure saber. O seu sócio, ele crê em Deus, pelo menos? Não, ele é ateu. Então você presta atenção no que você vai fazer. Porque o próprio Deus, ele vai julgar essa pessoa, dando a ele a sentença pelo repúdio. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Dando a sentença pelo repúdio. E você está lá associado, você está na sociedade com a pessoa. Quem é que vai pegar uma rebarba? Quem é que vai pegar uma pancadinha também? Quem? Você. E aí, é claro, a mesma coisa para quem está solteiro e está visualizando casar com alguém que não é da fé. A pessoa não é da fé e você quer. Se você conhece essas verdades que estão sendo pregadas, você vai estar indo por uma rota de risco. Qual é o risco? Você vai estar lá buscando a Deus na sinceridade do seu coração, mas a pessoa vem a se tornar um ateu, repudiar a Deus, não quer que fale de Deus mais na casa. Se for o governador, então aí é pior ainda. Se for a esposa, da mesma forma, mas tem um outro perfil, né? E aí a pessoa agora vai lidar com aquilo. Irmãos, nós não podemos determinar a salvação de ninguém. Não, pastor, mas eu creio que depois que eu casar, ele se converte. Irmãos, a obra missionária não pode ser feita com o corpo, com a vida. Com o corpo porque se tornou uma só carne. Com a vida porque agora você vai conviver o resto da vida. Obra missionária para ser feita com a pregação do Evangelho, né? Está escrito, ide por todas as nações, pregai o Evangelho. Na visão da pessoa, ide por todas as nações e casai. Entenderam? É assim que está escrito? Não, irmão, prega o Evangelho. Ah, mas eu quero. Você está em processo de desobediência. Ah, eu já estou nessa condição. Peça ajuda de Deus, misericórdia. Para todo mundo que faz isso, né, que eu já encontrei vários casos, a pessoa, eu oriento ela a reconhecer que pecou, desobedeceu. Porque o texto diz assim, ó, na carta, verso 9, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, os ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Ou seja, quando eu vou até um supermercado, eu posso comprar no supermercado de alguém impuro, e aquele é o único supermercado da cidade. Eu posso estar lidando com pessoas de alguma forma, mas essa situação é inevitável, né? Aí segue o verso 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Veja bem, gente crente dentro da igreja. Você sabia que dentro da igreja eu posso ter gente que está em rota de colisão com Deus? O texto de Romanos deixa claro o seguinte: a pessoa conheceu a Deus pela criação, então ele é indesculpável. Mas tem também o entendimento daqueles que conheceram a revelação mesmo, que conviveram nas igrejas, ele leu a Bíblia, mas permanece instigando para o mal. E aí o texto segue dizendo que essa pessoa, você deve tomar o cuidado,
Mas agora escrevo-vos, verso 11 de novo, que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo com alguém assim. Nem mesmo comam com alguém assim. Lembrando que o comer aí, na linguagem da época, era ser íntimo, ser próximo, querer o bem, e ele reciprocamente. Sentar-se à mesa significava estar aliançado. Então, não comais, não significa que você não vai tomar um café com a pessoa. Meu Deus, pequei, tomei um café com a pessoa. Não, não. É ter aliança. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Claro, aqui tem um contexto que Paulo está dizendo, que é a correção que tinha que haver ali para uma pessoa infiel. Mas eu estou citando que nós temos que notar claramente quem dentro das igrejas diz que é, mas não é. E essa pessoa não pode ser aquele que você escolheu como dupla de caminhada. Esse texto aqui é bastante elucidativo, por exemplo, para as pessoas que se escandalizam, né? Pastor, mas como que dentro da igreja tem alguém assim, ó, olha só a lista, ó, avarento, idólatra, maldizente, bêbado e ladrão, dentro da igreja. Aí eu estou falando pessoas que frequentam a igreja, ou que são membros mesmo. Um dia um membro da igreja, que já não está mais aqui, ele disse assim: pastor, eu descobri que fulano faz isso, isso, isso e isso, e eu sou testemunha, pastor, de que ele fez. Então você chama ele aqui, e você vai ser testemunha e vai conversar com ele e tal. Aliás, eu disse, né, eu estou abreviando, eu disse, você vai até ele e conversa aí, você me falou. Não, não, pastor, o senhor conversa. Aí eu digo, não, mas você não falou? O texto diz que você sabe que seu irmão está pecando, você vai lá, procura o seu irmão, se ele não se converter, você então vai buscar outro, depois se ele se converter, você vai buscar outro. E se ele não se converter, você vai e diz à igreja. Texto de Mateus 18. Aí a pessoa disse, não, pastor, estou informando o senhor, para o senhor chamar ele, para o senhor conversar. Eu digo, mas você vai ser testemunha? Não. Eu digo, mas como assim? Ou seja, e a pessoa escandalizada. Eu digo, meu filho, ó, eu não vou mexer nesse assunto, porque o processo bíblico não é esse. Como que eu vou chamar alguém e dizer, olha, você está fazendo isso e isso, se quem me falou não quer assumir? Então, estou dizendo para você que se você conhece alguém dentro da igreja e que está em pecado, converse com essa pessoa. E se essa pessoa não se consertar, aí você procura alguém, ou o pastor, por exemplo. E aí depois a gente vai tratar do caso. Mas você está envolvido no assunto. Esse é o procedimento bíblico. Mas aí eu falo para aqueles que até deixam o caminho da fé pelo mau testemunho desse daquele crente. Irmãos, Paulo estava tratando aqui um caso semelhante. Uma pessoa havia cometido um pecado em Corinto e Paulo estava corrigindo. Isso significa que nós teremos que lidar com isso na caminhada uma vez ou outra. Que Deus abençoe, que seja uma vez ou outra, de ano em ano, de 10 em 10 anos. Mas que seja, você venha lidar de forma correta. E aí, conforme eu encerro nessa manhã, em resumo, irmãos, quem repudia a Deus terá pecado e mais pecado. Vai se afundando cada vez mais. Se eu quero sair disso, eu preciso me aproximar de Deus e pedir a misericórdia. Liberar perdão para quem precisa ser perdoado e agora reconstruir a minha vida espiritual. A pessoa que repudia a Deus, o único que pode, com a sua graça, trazer santidade, a capacidade da santidade para a pessoa, ela só conseguirá consertando-se.
E eu quero, com essas palavras, orar. Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, toda dureza de coração. Todas as vezes que nós insistimos em fazer do nosso jeito. Nos dê a graça de alcançar, Senhor, mais de Ti. Nos dê a graça de fazer conforme a Tua vontade. Pai, nós oramos pedindo ajuda, Senhor, a sermos igreja conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e que absolutamente nós venhamos a agir conforme a Tua palavra. Dai-nos sede da Tua palavra, dai-nos sede de buscar a Tua face. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos na paz do Senhor. Hoje, às 4h40,